Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e hoje eu venho trazer para vocês um processo de aceleramento, uma maneira de acelerar o nosso fature sem processo. O que é o fature sem processo? É uma maneira de se empreender na advocacia, onde a essência, onde a grande parte do faturamento de um escritório de advocacia é constituído a partir de serviços, daquilo que a gente chama de portfólios, que não passam pelo judiciário, que não são frutos propriamente dito da construção de processos judiciais, possibilitando um advogado a trabalhar, a objetivar uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, que não fique atrelado aos tribunais, aos fóruns. Durante muito tempo, no exercício da minha advocacia, eu busquei algumas técnicas, algumas formas de se advogar de uma forma mais que eu pudesse ter um controle maior da minha advocacia. Então tudo que é falado aqui, tudo que é dito a vocês, não é fruto de uma mera especulação, de uma teoria, não. O que é dito aqui é fruto de uma vivência experimentada na prática. E aí sim, a partir dessa vivência, dessa observação, a conclusão de que esse é um caminho muito produtivo, que traz altos índices de lucro para o escritório de advocacia. Como sempre, a gente vai começar da base, Então aqui nós temos a base do fature sem processo, que eu gosto de chamar de alta performance na advocacia. Alta performance, quando a gente traz essa expressão para o esporte, nós não estamos falando somente dos grandes atletas, dos atletas profissionais, mas de todo aquele, por exemplo, que pratica um esporte, mas que busca a alta performance, ou seja, que busca tirá-lo da zona de conforto para alcançar ali, buscar tirar de si mesmo o máximo possível. A alta performance na advocacia é isso: tirar de nós algumas qualidades, algumas habilidades que estão guardadas, e guardadas não porque nós a ignoramos, mas guardadas porque nós criamos algumas crenças limitantes. Desculpa. Exemplo, nós criamos algumas crenças limitantes no campo da prática diária da advocacia, de que o advogado e a advogada é aquele profissional hermeneuta, pura e simplesmente hermeneuta, que é convocado pela sociedade a fazer uma interpretação de uma norma, para que essa interpretação seja devidamente aplicada a um caso concreto. Isso é uma das atividades privativas do advogado, mas não é a única. Então, essa construção limitante, ela sufoca as nossas habilidades e não permite que a gente alcance uma alta performance na advocacia.
Alta performance também não é trabalhar 18 horas por dia. Tá? Isso não é alta performance. Alta performance é você diariamente reconhecer, primeiro, as habilidades que você tem, né? E aí sim treiná-las. Claro, ter conhecimento técnico, e treinamento de conhecimento técnico se chama estudo, né? Estudar mesmo, óbvio, mas não só isso. Não só isso, né? Então a gente estabelece o nosso Fature sem processo, né? Lembrando que no nosso canal aqui, o que é o Fature sem processo? É uma possibilidade concreta, através de planejamento, de estratégia, que vai possibilitar o advogado e a advogada a ter mensalmente um faturamento de R$20.000 por mês, independente de processo judicial. Então, o advogado e a advogada que segue esse método, ele tem aí a possibilidade de ter ou não processos judiciais. O que ele vai fazer o advogado, por exemplo, que tem processo, ele vai colocar o faturamento do processo, dos seus processos, num segundo plano. Então aqui, no Fature sem processo, o advogado e a advogada vai construir um portfólio, que vai permitir que ele consiga ter, a partir desse portfólio, uma remuneração mensal de até R$20.000 por mês. E aí os processos judiciais que ele queira ter ou que eventualmente possam existir na sua advocacia, vai agregar, né? Vai ser um plus a esse faturamento. Eu brinco que aqui no escritório, o honorário de um processo judicial, ele vem como um dinheiro extra, né? Ele vem para uma aplicação financeira, ele vem para uma troca de veículo, para alguma questão da vida pessoal, para a compra de um imóvel, enfim. Ele não entra como se ele não entrasse no cálculo mensal do faturamento do escritório mesmo, né? Aí, com o passar do tempo, que acontece no meu caso específico, né, na minha advocacia, é que o advogado pode optar por não construir necessariamente processos judiciais. Ele vai ver que isso aqui é muito mais vantajoso e não vai construir. Então, aqui o Fature sem processo, ele se sustenta sobre 3 colunas, né? O portfólio, né? O que nós vamos chamar aqui, claro, de clientes, e o que nós vamos chamar aqui a base principal de negócio, né? Para quem quer aplicar esse método aí no seu escritório, ele precisa ter em mente que o Fature sem processo vai se sustentar sobre essas 3 bases, né? Negócio, né? Você precisa acordar de manhã e partir para o seu trabalho com esse mantra de que você tem um negócio. Ponto. Você pode até ser um profissional liberal, como dizem,
você pode ser um advogado, uma advogada, você pode estar numa carreira solo, você pode estar no comecinho da sua profissão, ou você já pode ter, sei lá, 30 anos de advocacia, nunca tinha pensado nisso, virar a chave mental. Você tem um negócio, você é um profissional liberal, você é um advogado, você exerce uma atividade intelectual importantíssima na sociedade, mas você tem um negócio. Né? Negócio não tem nada a ver com CNPJ. Né? Parece que para você ter um negócio, você precisa abrir uma empresa. Na advocacia, é diferente do comércio, do empresariado em geral, né? A essência, a ciência, né? Os elementos que regem a sua advocacia, por exemplo, lucro, faturamento, entrada, saída, tudo isso te comprova que você tem um negócio. Então você precisa adotar essa postura. Eu tenho um negócio. Logo, eu preciso trabalhar os princípios. Então você, a partir disso, você vai entender que você precisa planejar, né? Você precisa planejar, você precisa ter método de trabalho, né? Você precisa ter dentro do seu escritório métricas, né, para você saber. Tudo isso aqui, independentemente do tamanho que você é, da quantidade de tempo que você tem, né? E aí você vai criar lá as suas estratégias. Você vai quebrar uma coisa que na advocacia é muito comum de se ouvir. Você vai ter prognóstico. O que é isso? Nós estamos próximo aí de iniciar o mês de novembro, né? Finalzinho de iniciar dezembro, finalzinho de novembro, né? Se você está em novembro, você já tem, pelo prognóstico, adotando esse conceito de negócio, como saber quanto que vai entrar de honorários no seu escritório no próximo mês. Nós estamos para começar o ano de 2021, você tem que saber quanto de honorários e quando vai cair na sua conta esses honorários. Por isso o Fature Sem Processo é tão importante. Por isso esse portfólio é tão importante. Você passa a ter uma condição, um controle maior da sua atividade. Você precisa disso. Isso faz parte, é inerente ao negócio. Você precisa ter um prognóstico. Você precisa ter metas, né? Metas. Quanto que o meu escritório vai crescer em 2021? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que esse é um momento de crescimento do escritório de advocacia. Enquanto as pessoas muitos estão preocupados com a economia, com os efeitos negativos da pandemia, nós aqui estamos preocupados com o nosso crescimento, com a possibilidade de fazer o nosso escritório crescer. E temos plena noção de que esse é o momento. Esse não é um momento para desesperar. Quanto mais dificuldades, quanto maior a dificuldade da sociedade, mais necessário o trabalho de um profissional da advocacia. Né? Então, essa pequena introdução para deixar para vocês esse mantra que o Fature Sem Processo, que é uma alta performance na advocacia, ele está sustentado sobre essas 3 bases importantes: negócio, portfólio e clientes.
Essa colocação que eu fiz aqui não é aleatória, é que como se nós pudéssemos tirar essas duas bases, ainda assim o Fature Sem Processo ele se sustentava sobre essa coluna mestra do meio, que é o negócio. Tá? Importante. Portfólio. Então nós vamos agora vamos estudar hoje, né? Vamos trabalhar nessa aula o conceito de portfólio. O que é portfólio, para que serve, como que eu construo isso na prática, tá? Portfólio. Portfólio é a coleção, é o leque de todos os serviços que são prestados pelo advogado e advogada dentro do seu empreendimento jurídico, dentro aí do seu escritório. Então, quais são os serviços que você presta? Eles compõem aquilo que nós chamamos aqui no Fature Sem Processo de portfólio. Eles compõem o seu leque de prestação de serviço. É como se chegasse um cliente para você e perguntasse: o que você faz na advocacia? Aí você abrisse lá o capítulo de portfólio do manual do seu escritório e lá estariam as suas atividades e serviços, né? O portfólio ele tem alguns requisitos, mas o mais importante, aí nós somos livres, né, para escolher os serviços que nós vamos prestar, mas qual que é a regra mais importante no portfólio? A diversidade. A diversidade. E aqui, antes que venha esse é diferente de clínico geral. Eu pus ali. O aspecto mais importante do portfólio aí do seu escritório é a diversidade. E isso é diferente do chamado clínico geral na advocacia. Aqui eu não estou dizendo que você tenha que fazer todo e qualquer tipo de serviço. Não, não é isso. É que o portfólio ele tem que ter uma diversidade ligado ao seu campo de atividades e serviços privativos da advocacia. Não necessariamente a questão de ser clínico geral. Isso é muito comum, né, na economia, no campo dos investimentos. Né? Existe um mantra no campo dos investimentos que diz que o investidor, ele nunca coloca os ovos no mesmo cestinho, no mesmo cesto, né? Porque se o cesto cair, você perde todos os seus ovos. Você espalha os seus ovos em vários cestinhos, porque se um cair, vão quebrar alguns poucos ovos da sua propriedade, mas não todos, né? Isso é aplicado nos investimentos. Você não coloca todo o seu capital disponível para investimento no mesmo investimento. Porque se tiver algum problema na economia mundial ligado àquele campo do investimento, sei lá, caderneta de poupança, né? Se você coloca todo o seu investimento na caderneta de poupança e num determinado período do ano a caderneta de poupança está definida como um péssimo investimento, o rendimento dela está sendo muito baixo comparado com outros, você perde dinheiro, né? Então você um investidor experiente, ele espalha investimentos para que ele não sofra tanto os efeitos negativos do mundo financeiro. Na advocacia, a mesma coisa. Você não presta apenas um tipo de serviço.
porque senão você pode sofrer os efeitos negativos do mercado. Exemplo, nós vamos ver aqui, quem presta serviço jurídico apenas no contencioso, apenas ligado às ações judiciais. Vamos lá. Nós temos aqui atividades privativas do advogado e da advogada, né? Definidas em lei, né? Artigo 1º da Lei 8.906 de 1994, né? É o Estatuto da Advocacia e da OAB. Lá, nesse artigo 1º, estão definidos os serviços, né? Nós estamos falando de portfólio, coleção de serviços, mas quais são os serviços que podem ser prestados por um advogado e uma advogada? Está definido na lei, a lei já definiu isso, né? Então, o primeiro deles se chama postulação em juízo. Postulação em juízo. Contencioso. Os processos judiciais. E aí em todas as esferas. Federal, estadual, justiça especializada, lá trabalhista, enfim, todos. Postulação em juízo. Mas nós temos mais 3 atividades, serviços privativos da advocacia. Nós temos a consultoria, nós temos a assessoria e nós temos a direção. Ok? Então, se caísse aí na prova, né? Quais são as atividades e os serviços privativos da advocacia? Postulação em juízo, assessoria, consultoria e direção jurídicas. Esses são os serviços privativos de um advogado, de uma advogada. Muito bem. A postulação em juízo é basicamente o único explorado nas faculdades, né? Aquele que vai dizer, aí aqui, né? Você vai trabalhar com trabalhista, criminal, previdenciário, eleitoral, civil. E aí vai, né? Aqui, especificamente aqui entra, aí aqui a gente vai fazendo aqui as bolinhas, né? Aqui você vai construindo o seu portfólio, ó. Não é? Aí aqui no civil você vai vir aqui, vai ter o divórcio, né? E aí vai, né? Então aqui você tem o portfólio mais conhecido na advocacia, que é o portfólio ligado à postulação em juízo. Esse é uma prestação de serviço comum, tradicional, que nós já falamos aqui, que é o explorado lá na faculdade, né? Lá quando você vai estudar lá as atividades práticas, quando você vai para a prática jurídica na faculdade, você vai ficar aqui gravitando nesse mundo chamado postulação em juízo. Mas esse não é o único serviço da advocacia.
A pandemia, ela trouxe uma certeza para aqueles que colocam todos os seus ovos aí nessa cestinha chamada postulação em juízo, que com a paralisação de processos, né, nós temos vários estados, alguns estados, né, por exemplo, que os prazos ainda estão suspensos nos processos de segunda instância, processos físicos. Então, quem tem processo físico em segunda instância, que estava aguardando, por exemplo, um trânsito em julgado, desde março, esse processo está tecnicamente paralisado. Se alguém está aguardando, por exemplo, um trânsito em julgado de um processo que estava em segunda instância, para que ele possa ali ser executado e ali você conseguir receber os seus honorários, eles estão parados desde março. Nós estamos em novembro. São 7 meses. Né? Então, é um prejuízo muito grande para todos. Né? Que afeta diretamente o faturamento do seu escritório. Mas nós temos aí mais 3 serviços privativos da advocacia. Nós temos aqui a direção jurídica, são aqueles departamentos próprios, né, que empresas têm, né, os departamentos, aquelas empresas médias e grandes que têm departamento jurídico próprio, né? Ali tem um grupo de advogados, de funcionários que trabalham ali, né, na direção jurídica da empresa. Mas nós temos também o campo da consultoria e o campo da assessoria. Consultoria e assessoria. Qual que é a diferença entre ambos, né? Um consultor e um assessor. A própria palavra já nos convida a entender essa diferença, né? Aqui você vai dar, na consultoria, você vai dar um parecer, né? Você vai dar, então aqui nós temos um primeiro serviço aqui para o nosso portfólio, na consultoria, que é o parecer. Aqui você vai dar um parecer, né, onde você sugere, onde você dá uma sugestão técnica para que algo possa ser feito. Mas o seu serviço se encerra nesse momento, né? Aqui na assessoria, você vai, além do parecer, você vai aplicar o que está ali. Né? Você vai estar no dia a dia com a empresa e você vai aplicar aquilo que está no seu parecer. Né? Então, aqui você começa a ter alguns que a gente vai trabalhando, por exemplo, recentemente, né, muito novo, implantação de LGPD. Ele está nos 2 campos, né? Você pode apenas ser consultado sobre o que precisa ser feito, mas você também pode participar diretamente do processo de implantação. E a implantação da LGPD, ela está ligada a várias áreas. Ao previdenciário, ao trabalhista, ao civil. Todas essas áreas têm conectividade com a implantação da LGPD na empresa. Todas, sem exceção. E você tem algumas consultorias interessantes que a gente trabalha aqui no escritório, por exemplo, no campo das marcas.
Aqui no escritório, a gente trabalha e entra nos dois, né? Com o registro de marcas. O registro de marcas. O que tem esse registro de marcas, né? O registro de marcas, ele vai propiciar ao advogado eu brinco que o registro de marcas é o grande cartão de visita para o advogado e advogada que queira trabalhar com consultoria e assessoria empresarial. Ele é o cartão de visita, a porta de entrada para esses advogados e advogadas que vão tentar ali acessar essas empresas para aí sim ter aqui um pagamento mensal, um contrato contínuo, naquilo que a gente chama de recorrência, onde você vai ser convidado agora a assessorar de forma recorrente uma empresa. O registro de marcas, ele é uma das, talvez a maior de todas as portas de entrada hoje na consultoria e na assessoria empresarial, né? Nós vamos colocar aqui que tem a empresarial aqui, ó. Empresarial, tanto consultoria como, claro, assessoria. Hoje o grande carro-chefe aqui do escritório em matéria de faturamento é a assessoria empresarial. É aquele trabalho contínuo, diário, né, de consultoria, mas de aplicabilidade daquilo que está sendo sugerido, né, nesse campo, e onde a gente vai aplicar aí nas empresas aquilo que sugerimos. Eu trouxe aqui, como a minha letra não é muito boa, eu preferi imprimir, colar aqui, mas eu vou ler para vocês um pequeno trecho de um texto de Flávio Augusto. Flávio Augusto é um dos grandes inspiradores aqui do trabalho do escritório. É um exemplo de empreendedorismo. Ele não é da área jurídica, né? Ele é um empresário, mas como nós somos empreendedores, nós nos conectamos nesse momento, né? Com essa essência de empreendedores, onde nós nos conectamos com o conhecimento básico do empreendedorismo, que serve tanto para as empresas em geral, para o mercado empresarial em geral, como para os advogados e advogadas. Então, olha só o que ele diz. A criação de valor é infinita. Por quê? Porque nossa imaginação é infinita. E se a nossa imaginação é infinita, as nossas necessidades são infinitas. E se as nossas necessidades são infinitas, os nossos desejos também o são. Então, enquanto houver problemas a serem resolvidos, e eles sempre existirão, enquanto houver necessidades e desejos a serem conquistados, existirá a chance, né? Então, olha só, desejos, necessidades, vontades infinitas, enquanto isso for infinito, existirá a chance de pessoas e empresas atenderem a esta demanda, o que gera a imediata geração de riqueza. Flávio Augusto. Olha só que belíssimo esse ensinamento. As necessidades
do mercado jurídico, elas são infinitas. E aqui nós vamos fazer uma pequena divisão, só para que vocês possam entender. Olha só. Olha só. Olha o tamanho desse campo de atuação e olha o tamanho desse campo de atuação. E aqui eu preciso levar para vocês um outro fator que talvez vá deixar isso aqui menor ainda e isso aqui maior ainda. Esse tipo de portfólio não é trabalhado nas faculdades. Esse é muito explorado nas faculdades. O que isso quer dizer? Que aqui tem muitos advogados e aqui tem poucos advogados e advogadas. Então, às vezes a gente brinca, né, com a expressão que isso aqui é um mar azul. Por quê? Exatamente por isso. Você tem uma infinidade de necessidades aqui do mercado jurídico, daquilo que a gente chama de mercado jurídico, clamando pela sua prestação de serviço. E aqui você tem um mercado saturado de postulação em juízo, onde você tem a maioria dos advogados. A gente não gosta de especular, né? Mas talvez aqui você tenha 3/4 do número de advogados no Brasil ou mais, e aqui você tenha 1/4. Eu acho que eu estou exagerando nesse número aqui, não sei se tem 1/4, talvez seja 1/5 ou menos. Então aqui você tem 1/4 do número de advogados, né? 1/4 para talvez 3/4 das necessidades. Então você tem muita gente precisando de serviço e poucos advogados atentos e se posicionados no mercado para esse serviço. Ao passo que aqui você tem um número reduzido, por exemplo, as empresas não querem mais processos judiciais. Talvez os criminalistas não sofram tanto aqui, né? Os crimes ainda continuam, as pessoas ainda precisam de defensores, né? Talvez os criminalistas não sintam tanto esse efeito. Talvez seja uma área na advocacia contenciosa que ainda possa resistir por algum tempo, em razão da especificidade que é o crime, né? Então o criminalista talvez ele não sinta isso aqui na pele, apesar de também crescer, né, consequentemente o número de advogados criminalistas, mas em geral todo e qualquer advogado sente na pele, no dia a dia, a dificuldade de advogar no que tange a postulação em juízo. Aqui sim se sente no dia a dia um número grande de advogados e um número cada vez menor de clientes. Clientes jurídicos, então, pessoas jurídicas, aqui cada vez maior o número e aqui cada vez menor. Por uma razão muito simples, né? A gente trabalha aqui, por exemplo, no escritório com avaliação de marca. Um dos pontos primordiais numa avaliação de marca é o número de ações judiciais que você teve nos últimos anos. Que você tem, que você teve. A ação judicial, ela não afeta, a gente olha só a ação judicial às vezes, né? É um erro, os efeitos negativos para uma empresa na ação judicial. Então, quais são os riscos financeiros dentro daquela ação? Isso é uma análise, é óbvio que tem que ser feita, mas não é só
isso, o simples fato de existir uma ação judicial, mesmo que a parte talvez não tenha prejuízo financeiro diretamente naquela ação, o simples fato de existir uma ação judicial vai gerar um efeito negativo ligado ao campo das marcas, a marca da empresa. Hoje o empresário, ele não sabe se ele vai receber ou não. O empresário, ele não está, eu brinco que nenhum empresário está 100% preparado para vender a sua empresa. Porque ele pode ser surpreendido, né? De repente, ele recebe uma visita, uma ligação de alguém que está interessado em comprar a sua empresa, de um grupo econômico, enfim. E aí não dá tempo de corrigir erros, nada disso. Então, o campo de atuação hoje na advocacia, e é isso que os advogados e advogadas precisam se atentar, ele está muito maior no campo da consultoria, assessoria e direção jurídicas do que da postulação em juízo. Por isso que a gente trabalha tanto aqui o Fature Sem Processo. Por isso que ele deu tão certo aqui no escritório. E eu não tenho a menor dúvida que dará no seu. Por quê? Porque é um fato. É um fato. Você está levando a sua atuação para esse mar azul, para esse campo de oportunidades. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por quê? Porque esse mercado não está saturado. Porque esse mercado, ele está em latente crescimento. Porque aqui, ao passo que aqui a pandemia trouxe efeitos negativos, aqui ela trouxe efeitos positivos. A pandemia educou muitos empresários no Brasil hoje, que deixavam um problema jurídico acontecer, que foram surpreendidos pela pandemia com vários problemas jurídicos que eles deixaram acontecer. E esses problemas jurídicos, associados aos efeitos da pandemia, trouxeram graves problemas ao ponto de muitas empresas deixarem de existir. A gente tinha notícia no primeiro mês de pandemia de empresa fechando as portas. Como que isso é possível? Como que uma empresa pode deixar de existir em um mês? É porque existiam problemas que foram agravados, intensificados por uma pandemia e ninguém, óbvio, tinha essa previsão, mas em alguns casos pontuais, pela falta de assessoria, de consultoria jurídica, a maioria deles, que talvez muitas empresas pudessem ter sido salvas se isso já existisse antes. Os empresários que resistiram e que estão resistindo a esses efeitos da pandemia, eles já compreenderam que esse campo, a direção aqui vai depender, vai precisar a empresa ser um pouquinho maior, mas esse campo é importantíssimo. Seja a mercearia da esquina, seja a multinacional, eles não podem mais deixar de tratar isso aqui no seu dia a dia. Logo, esse mercado cresce. E olha que interessante, quanto mais cresce o campo da consultoria, da assessoria e da direção jurídica, menor fica o campo da postulação em juízo. Óbvio. Quanto mais precavido, quanto mais estratégia, quanto mais métodos a empresa trabalha dentro dela, da sua organização diária, menos problemas jurídicos vão existir. Então aqui, o profissional da advocacia está sendo convidado para trabalhar antes do problema jurídico. Exatamente para que o problema não exista. E se o problema não existe, não tem que se chamar o judiciário. Não precisa de juiz. Então, não é que o judiciário não vai deixar de existir. Acredito que ele vai existir por muito tempo. Óbvio, somos imperfeitos
e não conseguimos resolver os nossos conflitos, né? Muitas das vezes de forma amigável, consensual. Mas a postulação em juízo, ela vai diminuindo, principalmente no campo empresarial. Então aqui nós estamos falando, não é de uma advocacia extrajudicial, nós estamos falando de uma advocacia preventiva, consultiva, daquele advogado inovador, daquele advogado líder, né, que acompanha o seu cliente, que leva o seu cliente para um lugar onde ele não teria coragem de ir sozinho, né? Esse é o desafio, esse é o mar azul da advocacia, né? Esse é o portfólio, e daqui, desse mar azul, o advogado começa a extrair serviços, ele começa a criar serviços. Então veja bem, você advogado e advogada, você não cria o seu portfólio a partir daquilo que você conheceu na faculdade. Porque você corre o risco, é como, sei lá, é como se uma pessoa que goste muito de carne, e ele muda para uma cidadezinha do interior e ele fala assim, já sei, eu adoro churrasco, eu adoro carne, eu vou empreender nessa cidade. E aí ele monta lá uma boutique das carnes, né? Um empreendimento das carnes. E aí passam-se os dias e ele não vende nada, quase nada, muito pouquinho, as contas chegando. Fala, mas o que está acontecendo? Aí quando o que ele deveria fazer antes, ele vai fazer depois, ele descobre que naquela pequena cidade, 85% da população é vegetariana. Aquele mercado não pede carne. Então, às vezes você cria seu serviço, a sua prestação de serviço, mas você não observa se é isso que o mercado está pedindo para você. Então, o movimento é o contrário. Quem direciona o seu empreendimento, quem? É quem paga. Quem que paga? O cliente. Então é o cliente, é um mercado jurídico que deve impulsionar a sua criação de portfólio. É para o mercado que você olha, e a partir desse olhar atento para o mercado, você vai então criar o seu portfólio. Você vai criar ali o seu leque de prestação de serviço, onde você vai então atuar, né? E aqui no Fature Sem Processo a gente trabalha bastante com isso aqui. Não que em algum momento aqui na sua consultoria não vá gerar um processo, mas aqui é exceção. No Fature Sem Processo a gente trabalha na postulação em juízo como exceção. E aquele que trabalha na postulação em juízo, ele pode sim migrar para cá, trabalhar aqui, e se ele ama tanto aqui o que ele faz, ele pode continuar fazendo. Mas sabendo que ele está distribuindo os seus ovos em outras cestas. Que ele cria uma possibilidade aqui, como diz Flávio Augusto, de construção de riqueza, de faturamento muito maior do que aqui. E aí ele consegue avançar na sua advocacia, que é o sonho de todos nós, né? Advogados, ele consegue avançar na sua advocacia de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz. Gratidão a todos pela atenção. Deixem aí as suas sugestões, os seus comentários, os seus feedbacks, que eles são importantíssimos para que a gente possa continuar produzindo conteúdo. Se alguém quiser algo específico de alguma prestação de serviço, com métodos, a gente vai falar, vamos deixar aí gravado já no canal, uma específica de registro de marcas, né, para que o advogado possa, na prática, fazer um registro de marcas, o que ele deve fazer, mas qualquer outra sugestão, podem deixar aí, que a gente grava aqui e disponibiliza para vocês. Um abraço e gratidão a todos.